Olá, turma! Vamos continuar estudando na nossa aula de Geografia o território brasileiro. E agora nós vamos falar um pouquinho mais sobre as regiões brasileiras. Nós já aprendemos que o Brasil é um dos países maiores que existe no planeta, está entre os 5 maiores, é o quinto, na verdade, maior país, de maior território. Então, com isso, por ser uma região extensa, existe diferentes climas, diferentes vegetações, diferentes animais. A questão econômica, as atividades econômicas, elas se modificam muito de uma região para outra. Né? Enquanto uma região ganha muito com a agricultura, outra gera um rendimento muito maior com a pecuária ou com o extrativismo. Então, dependendo da região, uma região fria, já em outras quase nem chove, é calor praticamente o ano todo. A vegetação em si é totalmente diferente, árvores muito altas, com bastante folhas, ou árvores mais baixas, com menos folha, mais seca, entre outras questões. As características são muito variadas no território brasileiro, seja de clima, como vegetação, hidrografia, que é referente aos rios e oceanos, como também o relevo, planalto, depressão, entre outros aí, certo? As características da população em si também, a cultura no Brasil ela é muito variada por conta do tamanho da sua extensão territorial e por conta dos povos que habitaram cada uma dessas regiões e interferiram na cultura. Na região sul, por exemplo, a gente tem uma grande influência dos alemães, então lá eles têm hábitos que vieram da cultura alemã. Já na região da Bahia, já temos outro tipo de influência dos negros, por exemplo. Então, a religião é muito parecida com a cultura africana. Muitos alimentos, receitas vieram da cultura africana por conta dessa interferência, dessa influência, certo? Então, o que acontece? Para administrar mais facilmente o território brasileiro, foi dividido em estados, né? Vários estados que têm as pessoas responsáveis por aquele estado, e também o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, dividiu o território brasileiro em diferentes regiões. Então, por isso que nós temos a região norte, região nordeste, centro-oeste, sudeste e região sul, certo? Então, se nós analisarmos esse mapa político, ele representa os estados, a gente pode ver as siglas, é muito interessante vocês estudarem o nome do estado e a sigla que ele recebe. As siglas são as duas letras maiúsculas que representam. O nosso é esse aqui, ó, Mato Grosso do Sul, MS é a nossa sigla, tá bom? Então, aqui, ó, vendo a legenda desse mapa, que a gente já estudou a importância da legenda, a gente consegue identificar cada uma das regiões. Nessa região, nós temos o norte, já aqui ao lado nós temos o nordeste. Nosso estado, mais Goiás, Distrito Federal e Mato Grosso, representa a região centro-oeste. O clima nessas quatro regiões são muito parecidas. As atividades econômicas realizadas são parecidas. Então, esses são elementos que ajudaram o IBGE a determinar cada região. Aqui nós temos a região sudeste, que é a região de São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. E aqui nós temos a região sul, do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, certo? Então, a gente pode perceber que esse mapa nos ajuda facilmente a identificar cada uma dessas regiões e quais estados fazem parte dessas regiões. Partindo dessas informações, vocês irão resolver esse jogo rápido, tá? Então, ele coloca aqui para responder no caderno. Eu acho que vocês conseguem responder aqui no livro mesmo. Ó, em qual região se localiza o estado em que você mora? Tá tranquilo, dá para colocar aqui. Aqui também creio que dá para responder. Se vocês conseguirem responder no livro, ótimo, não precisa ir para o caderno. Se não, vai lá no caderno, Escola Betânia e Data, e passa o exercício para lá para poder responder, tá bom? Vamos entender um pouquinho melhor como são divididos os estados. Vamos relembrar. A divisão da superfície terrestre, ela se resume a, primeiramente, é dividida em continentes. Então, nós temos aí diferentes continentes. Continente africano, da América, que está o da América do Sul, do Norte e Central, asiático, entre outros.
Cada um desses continentes, eles são divididos em países, certo? Então, diferentes países. E nós moramos no Brasil. Cada país, ele tem a sua divisão específica. O Brasil, que é onde nós moramos, ele é dividido em estados. Nós temos aí cerca de 26 estados, mais o Distrito Federal. O estado que nós moramos é Mato Grosso do Sul. Cada estado, ele é dividido em municípios. Então, os municípios são regiões que envolvem tanto a parte rural como a parte urbana. Não é apenas a parte urbana ou somente a parte rural. Não, é os dois juntos caracteriza a região do município. Aí, quando a gente fala de cidade, nós estamos falando só da parte urbana daquele município. Ou quando falamos sobre o campo, nós estamos falando só da parte rural daquele município, que é a parte onde tem fazendas, chácaras, entre outros. E aí, esses municípios, ele é dividido em bairros. E aí, nós temos aqui na nossa região, Nova Lima, Uanache, Oscar Salazar, Colúmbia, entre outros, né, que temos aqui na região. E os bairros, eles são divididos em ruas, e essas ruas são divididas em terrenos ou casas. Então, a divisão da superfície terrestre é nessa sequência: continente, países, estados, municípios, bairros, ruas e os terrenos ou casas, ou residências também, a gente pode falar, certo? Então, aqui, olha só, esse mapa, ele traz pra gente um dos estados brasileiros e os seus municípios. Então, a gente pode dizer que os estados são divididos em municípios. Aqui, olha só. Vários municípios. O nosso estado de Mato Grosso do Sul tem muito município mesmo. Qualquer coisa vocês dão uma olhadinha na internet. Campo Grande, Cidrolândia, Dourados, Ponta Porã, Ivinhema. Ixi, é muito, muito, muito bonito, que é lindo, maravilhoso, que eu amo aquele lugar. Jardim, Maracaju, muitos municípios mesmo, certo? Então, o nosso estado, ele tem vários municípios. Aqui, ó, ele traz pra gente, ó, o Brasil, 26 estados, mais o Distrito Federal. Cada estado desse tem vários municípios. Aqui ele traz para nós o estado do Acre, olha só. E os municípios que tem lá no estado do Acre: Feijó, Rio Branco, vamos nos mais fáceis, né? Porto Acre, entre vários outros, ó. Todos esses pontinhos pretos, aqui nessa parte, vamos dizer que seja um amarelo, um creme, são municípios do estado do Acre. Cruzeiro do Sul, entre outros aqui, Jordão, olha só, Assis Brasil, são estados lá, são municípios do estado do Acre, certo, turma? Então, vocês, após isso, também terão aqui um jogo rápido sobre esse mapa, sobre os estados do Acre, sobre o estado do Acre, os municípios do Acre. Vocês irão analisar e responder. Quando ele fala aqui, ó, fazem limite, quais estados fazem limite com o Acre, vocês irão analisar os estados vizinhos. Você pode usar, ó, aqui a gente tem 2 só, na verdade, não precisa nem ir para outro mapa. Esse aqui já te ajuda. Tá? Porque tem que ser aqueles que pegam o território, ó, ao lado do território do Acre, que é toda essa parte aqui, ó. Tá bom? E para dar continuidade e finalizar, a gente vai entender um pouquinho mais sobre os municípios, que, como a Pro já disse, envolve tanto espaço rural como espaço urbano. Espaço rural, chácaras, fazendas. Espaço urbano é onde nós moramos, a cidade, onde tem muito asfalto, muitas casas, muitos carros, muitos prédios, comércio, hospital, escola, faculdade, shopping. Todos esses são elementos que estão no espaço urbano. E já o rural é totalmente o contrário. Já estudamos sobre essa diferença, né? Então, por exemplo, o rural é a parte do campo e o urbano é a parte da cidade. Só que o município, ele envolve as duas áreas, as duas partes, tanto campo como cidade. Em Campo Grande, no município em que nós moramos, tem a parte da cidade e também tem a parte do campo.
Quando você vai viajar, saindo de Campo Grande para outra cidade, você começa a ver a parte do campo, passa por diversas fazendas, entre outros aí, certo? Então, aqui, ó, ele vai trazer para a gente o mapa do município de Londrina. E aí mostra lá em Londrina a diferença. Analisando aqui pela legenda, a gente descobre qual é o espaço rural e qual é o espaço urbano. Então, a gente percebe que em Londrina tem muito mais espaço rural, que é essa parte creme aqui, amarelinha, do que espaço urbano, que já é essa região verde. Para você ver como que é, né? A diferença aqui. Aí a galera que mora na cidade acha que é mais urbano do que campo, e não é bem assim. Então a gente percebe. Só que essa realidade não acontece em todo município. Tem alguns municípios que é o contrário, que tem muito mais espaço urbano do que espaço rural. Tá bom? Então é uma questão bacana de você pensar. E tem também alguns municípios brasileiros que não têm espaço rural. O território dele envolve só o espaço urbano, é só cidade. Aí ele dá alguns exemplos, como Curitiba, não tem espaço urbano, que é lá no Paraná, tá? E aí ele traz aqui pra gente, olha só, o mapa de Curitiba, a legenda, região urbana, amarelo. Então é tudo cidade, tudo muito prédio, muitos carros, todas as características da cidade, como a gente falou. E nós vamos terminar a nossa aula aqui na página 31. Vocês farão esse jogo rápido, tá? Analisa aqui, ó, o mapa da página 30, você vai dar uma analisada. Também na página 30 e 31, você vai comparar. Na verdade, você vai analisar os temas. Para você saber o tema de um mapa, simplesmente você lê o título. O título do mapa, ele vai te dar a ideia do tema. Essa seta não deu certo, não. Mas é para enfatizar aqui o título do mapa. Certo, turma? Então, a nossa aula termina por aqui. Caprichem na atividade. Leiam as informações do livro também. Grifem o que vocês acharem importante. Se quiserem colocar aí no cantinho do livro essa sequência aqui, ó, da divisão do território do planeta Terra, é ótimo também para a hora de um simulado, uma prova ou algo do tipo, tá bom? Beijo, seus lindos. Até a próxima aula.